Olá pessoal, meu nome é José Matuja, sou astrólogo, terapeuta holístico e algumas pessoas estão me pedindo para falar, comentar, né, sobre o trânsito de hoje, 19 de julho de 2026, onde a gente vai ter aí a conjunção de alguns planetas e especialmente uma tensão, né, uma oposição entre Júpiter e Plutão. Tá? E como é que isso vai trazer, o que, que esse movimento vai trazer para a gente, né, em termos práticos. Tá? Eu costumo dizer que eu faço uma astrologia mais pé no chão, né? Que eu não fico assim tão focado, principalmente em relação à astrologia mundana, em acertar uma previsão, né, em dizer o que, que realmente vai acontecer, porque afinal de contas ninguém tem bola de cristal, mas dá para a gente saber sim, ter uma noção das tendências e como é que a energia está empurrando a gente, né? Em que caminho, em que direção a energia está empurrando a gente. Então eu até escrevi aqui um artigo no meu blog sobre isso, que eu chamei A Grande Insegurança, onde o dinheiro e a alma se encontram. Tá? Eu vou aqui comentar um pouco esse artigo e por que eu escolhi esse tema também, né? Trazendo um pouco mais de pé no chão em relação a esse assunto, tá? Porque eu já vi comentários de outros colegas astrólogos falando de uma questão muito boa para a humanidade, que vai trazer muitos benefícios, essas mudanças, né? Eu até acredito que sim, né, que nós vamos ter a partir de hoje, né, porque é importante a gente entender que isso é uma onda, tá? Né, que exatamente hoje vai acontecer alguma coisa, né, por conta dessa energia, então a gente vai ter hoje, né, algum evento. Não, é uma onda de energia. Então essa onda de energia ela começa hoje, ela toma essa força hoje e ela vai ficar reverberando, né, por bastante tempo. Tá? Principalmente nos signos que vão ser mais atingidos, né, mais afetados por essa energia de Júpiter e de Plutão, que é Leão e Aquário. Tá? Então, o que, que a gente sente, né? O que, que eu sinto assim, e quero trazer para vocês, e eu até começo o meu artigo aqui falando, né, que se você sente o chão financeiro instável e que o futuro parece uma névoa densa, né, você não está imaginando coisas, você realmente está sentindo, né, essa onda que já está reverberando, a gente já começa a sentir essa instabilidade, né, que já vem já de algum tempo, desde que Plutão entrou em Aquário. A gente está vendo uma transformação, o mundo passar por uma transformação muito grande, que vai continuar por muitos anos ainda. Né? Agora, essa oposição entre Júpiter e Plutão, que são dois planetas assim poderosíssimos, gigantes, né? Traz essa reflexão para a gente justamente dessa insegurança, né? Que vai pulsar tanto no bolso quanto no coração. Tá? Tem um ditado que, se eu não me engano, é judeu, né? Que diz que o caminho mais longo que a gente percorre é o caminho entre o coração e o bolso, justamente pelas escolhas que a gente tem que fazer na hora de comprar, né, do que a gente sente, dos desejos que a gente tem. Então, afeta a gente como um todo, principalmente se vai afetar a economia, né? Porque isso faz a gente ter que tomar outras decisões, né? Decisões mais baseadas no nosso sentir, na nossa intuição, né? A gente ter mais consciência do que está acontecendo nas nossas vidas e também como coletivo. Tá? Então aqui, o que esperar desse cenário econômico? Né? O que podemos esperar? Né? Então, se a gente olha para o mundo hoje, a gente está vendo uma tensão muito grande, né? Um novo tabuleiro econômico, tá? Que não é para fracos de coração. O mundo está passando por transformações e essas transformações têm preço. Né? E não vai ser barato, e não sai barato. As coisas não saem baratas porque uma grande mudança da sociedade, uma grande mudança dos mercados. Né? Isso tudo está acontecendo, estamos vendo acontecer no mundo. Né? Então, assim, a gente vê claramente uma guerra pelas terras raras e pelos dados, certo? Plutão traz essa energia de tudo que está oculto, tudo que está escondido. Então, quando a gente fala dessa energia de Plutão assim mesmo
na astrologia mundana, na prática, vai representar tudo que está embaixo do subsolo. Então as terras raras, o petróleo, a gente está vendo essa guerra, né, dos Estados Unidos com o Irã, que é por petróleo. Antes dos Estados Unidos atacar o Irã, né, já tinha garantido as reservas de petróleo da Venezuela, então não foi lá tirar o ditador lá porque os Estados Unidos é bonzinho e está só apoiando e quer um governo democrático e ajudar o povo venezuelano. Não é por isso, é pelo petróleo, né, pelas terras raras, os recursos que tem a Venezuela, né, e a gente aqui no Brasil que a gente coloca as barbas de molho, porque afinal de contas nós temos grandes reservas, né, de recursos naturais que são importantes e que vão ser cada vez mais importantes nesse novo modelo econômico, nesse novo mundo que ainda não surgiu, que a gente não sabe muito bem como vai ser, por isso estamos num momento de instabilidade, mas que provavelmente o Brasil se torna um país muito necessário e muito interessante para grandes potências, para esse novo sistema mundial. Se a gente souber tirar proveito disso, o Brasil pode se beneficiar muito, né? Agora, me parece que a gente também vai ter que pensar muito bem, repensar muito bem essa posição, né, geopolítica do Brasil e do nosso próprio desenvolvimento interno como nação, tá? Como país, como pessoas nesse país, como é que a gente está gerindo o nosso Brasil, o nosso país, né? Nós, povo, tá? Porque Aquário fala do povo, né? Não fala só dos governantes, né? Então, assim, o que a gente vê, né? De modo geral, tá? Uma escalada do protecionismo agressivo, né? Então, líderes aí como Donald Trump, que encarnaram, né, esse arquétipo do Rei Leão, tá? Que precisam desse palanque para se afirmar, né, para afirmar sua força, para mostrar que são poderosos, né? Então a gente vê esses líderes tentando bloquear exportações, né, recursos estratégicos, controlar recursos estratégicos, utilizando os dados, utilizando o sistema, né, que é representado por Aquário, que são estratégicos, cada vez mais estratégicos, né, e uma economia global que parece estar cada vez mais fragmentada. Também temos as bolhas de ativos tecnológicos, né? Júpiter em Leão, ele tende a inflar, né, inflacionar as nossas expectativas e criar euforia, o ego, né? Essa coisa do ego, a gente fica mais vaidoso. Então podemos esperar assim, momentos de otimismo no mercado, com bolhas aí dos ativos, principalmente tecnológicos, novas tecnologias surgindo, a IA e essas empresas todas de inteligência artificial, de biotecnologia, mineração de terras raras, tudo isso, né, muito assim inflado, mercado de ações se inflando, e logo depois a gente pode talvez perceber uma queda, né, ou alguma coisa acontecendo que pode mexer muito profundamente com esse mercado também. Por quê? Plutão, que está em Aquário, ele é um faxineiro. Ele vem para transformar. Então ele vai retirar, né, um pouco de tudo isso que está em excesso, que já não faz mais sentido para a sociedade, que não faz mais sentido para a humanidade. Então pode ser que depois dessa euforia, dessa inflação toda, dessa bolha toda, algumas correções podem começar a acontecer de maneira brutal, né, trazendo essa realidade, essa força plutoniana, que sempre que tende sempre a expor o que está podre no sistema, o que é artificial, o que não funciona mais, tá? Outra questão é a questão da consciência, tá? Então nós entramos numa era agora, realmente entramos numa era de escassez real. Quem detém a tecnologia, né, de extração, de processamento de dados, tende a tentar escravizar os outros, tentar escravizar a demanda, tá? Fazendo com que as pessoas se tornem, né, a população, a massa de um modo geral, que não tem consciência, se torne dependente das plataformas, cada vez mais. Já são, né? A gente muitas vezes já é dependente de plataformas e redes sociais,
mas pode ser que agora isso se aprofunde ainda mais. Eu vejo também, assim, eu sinto, estou intuindo uma mudança nessas plataformas todas, no uso de rede social. Eu acho que isso daí já está passando e vai, sei, vão criar outra coisa. Vai vir outra coisa, e essa outra coisa que vai chegar pode ser perigosa por isso, né? Porque ela tende a ser talvez mais agressiva no sentido de tentar escravizar as mentes. Por isso que, ao mesmo tempo que isso parece ser um grande problema, pode ser também uma grande força. Porque quem detiver a capacidade criativa humana, né, Júpiter e Leão, exatamente esse poder da criação, né, essa capacidade da gente inventar coisas novas, que é muito humano isso, da gente intuir, né, a gente usar a nossa intuição, isso vai ser a única forma, a única centelha capaz para a gente poder inventar o próximo passo, né, que o algoritmo não consegue prever. Tá? Então aí é onde vai estar o verdadeiro poder de negociação. Então quem detiver, né, quem souber usar essa capacidade criativa, de invenção, de colocar para fora a sua autenticidade, né, a sua criatividade, aquilo que é mais real dentro de si mesmo, que vai ter o grande poder daqui para frente, né, como sendo uma grande moeda, uma grande commodity da consciência. E coloquei aqui também, né, escrevi sobre isso como o grande dilema, sendo o colapso ou a ascensão. O que a gente quer? O que a gente vai fazer daqui para frente? Né? A gente vai continuar usando a tecnologia apenas para sugar os recursos da Terra até o colapso, para satisfazer a nossa ganância, o nosso egoísmo, os nossos desejos de coisas superficiais, ou a gente vai usar a tecnologia para elevar o nível da criatividade humana, para reduzir a nossa dependência material. Eu acho que essa é a grande questão, é o grande dilema que essas energias estão trazendo para a gente. Onde a humanidade agora se encontra nessa encruzilhada. Como é que a gente usa isso que a gente está criando? Para quê? Para que serve? Tá? Então, assim, a gente está testemunhando a morte da verdade. Né? A IA é capaz de gerar figuras, né, que já não existem mais, que não são reais. O deepfake, né, que a gente chama de deepfake, cada vez mais poderoso, mais forte, né? E pode criar histórias, eventos históricos falsos, milagres digitais, né? A nossa segurança, em termos do que é real e do que não é mais real, desaparecendo. E esse é o pânico, é o grande medo que Plutão traz. Plutão traz essa energia do medo. Então, o pânico é a morte da certeza. A gente não tem mais certeza de nada, a gente não tem mais certeza do que é verdade e do que não é verdade. E a pergunta é, como é que a gente vive quando a percepção da realidade ela se torna maleável? E a saída para isso, né, a saída que eu vejo pela astrologia e que eu intuo, porque é a única coisa que eu olho assim e vejo como a grande função de tudo isso, por que as energias astrais iam nos colocar numa encruzilhada tão grande, né? E a humanidade chegou nessa encruzilhada porque ela mesma está cavando, né? O seu destino, está cavando a sua própria, construindo o seu próprio destino, seu próprio caminho de evolução, né? Por que a gente ia ficar nesse processo de insegurança profunda, né? De viver num mundo incerto, inseguro? E a única resposta que eu tenho para isso é porque isso nos força a olhar para dentro, né? Nos força a cada vez mais ter que fazer, e cada vez mais cedo, ter que fazer o nosso processo de individuação como uma estratégia de sobrevivência. Agora é realmente uma estratégia de sobrevivência. Não é mais um luxo, né? Um luxo daqueles que podiam pensar nisso como poder se dar o luxo de eu tenho aqui já, minha vida está estabilizada e agora eu vou trabalhar em mim mesmo,
no meu caminho, na minha evolução pessoal, espiritual. Agora é uma estratégia de sobrevivência. Por quê? Porque a insegurança é tão profunda que você não tem mais como acreditar em nada. Tudo pode ser falso. Então, se a gente não tem mais como acreditar em nada, não pode confiar mais no emprego, no líder, no sistema, na narrativa do líder do momento, né, nas instituições, aonde você vai depositar a sua segurança? Aonde você vai depositar a sua crença, para você não ficar mercê da próxima crise? À mercê da próxima crise. Aonde você vai, o que você vai acreditar? Como você vai se sentir seguro? E aí, como astrólogo e como terapeuta, eu vejo que o processo da individuação vai ser a única estratégia, a única saída possível para o ser humano. Tá? Primeiro, pelo resgate da sua soberania cognitiva. O algoritmo ele só controla quem não pensa por si mesmo. Então, se a gente não aprender a pensar cada vez mais, a usar a nossa criatividade, colocar nosso potencial humano, nosso potencial criativo para fora, expressar a nossa verdade, a verdade que cada um traz, tem dentro de si, os seus potenciais, o seu talento, a gente vai ser engolido, né, e manipulado pelo algoritmo e também pelos robôs que agora estão vindo para substituir o trabalho humano. Então, quanto mais a gente cultiva o discernimento, a gente aprende a pensar, a raciocinar por conta própria, né, menos o sistema consegue te usar como um dado, como um simples dado. Outra coisa é encontrar o coração, encontrar o centro, né, que é a nossa capacidade de sentir, a nossa capacidade criativa, o nosso senso crítico, que são a partir de agora os nossos ativos mais valiosos. O sistema não pode replicar máquinas. Perdão, o sistema pode replicar máquinas, mas nunca replicará a nossa intuição. Então, assim, o sistema pode fazer máquinas e eu acho que daqui para frente, inclusive os robôs vão começar a fabricar outros robôs e a IA vai tomar um rumo, né? Porque nós temos também a presença de Urano em Gêmeos. Então, muito de tudo que vai acontecer daqui, assim, que a gente vai ver acontecer, vai ser também, vai passar pelo viés da comunicação e pela tentativa de domínio mental, né, de escravização por esse domínio mental, de que é certo, do que é errado. Então, a guerra de narrativas, a guerra da verdade, né, dessa verdade, de quem detém a verdade, vai ser cada vez maior. E o que a gente faz? A gente tem que confiar na nossa intuição, a gente tem que confiar no nosso coração. Então, encontrar o seu centro, construir um centro, vai ser cada vez mais importante. E isso a gente só faz olhando para dentro, sentindo, percebendo, usando as nossas capacidades humanas. E a economia do futuro, ela não vai ser apenas sobre ativos financeiros, mas ela vai ser sobre ativos de consciência. Eu acredito que a pessoa mais rica no futuro não vai ser quem tiver mais seguidores em redes sociais ou quem tiver mais dinheiro no banco, mas quem vai ter a maior capacidade de se manter no seu próprio centro, no seu próprio eixo, enquanto o mundo estiver se reorganizando e estiver passando por todas essas mudanças e essas crises. E o sistema está tentando te convencer de que somos apenas peças descartáveis em um jogo de informação, de algoritmos. Provar o contrário, né, através da nossa autenticidade e da nossa soberania, é o maior ato de resistência, o mais radical e o mais lucrativo que você vai poder realizar. Então, a minha pergunta é: você já encontrou o seu centro?